Todos os domingos, Dom Jesus Maria, bispo da Diocese de Bragança, tem um encontro marcado com o povo de Deus. Programa A Voz do Pastor, ensinando e motivando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amigos ouvintes da Rádio Educadora de Bragança, um bom dia para todos, bom dia do Senhor, bom domingo neste 18º domingo do tempo comum que estamos celebrando no dia 2 de agosto. Queremos enviar uma saudação especial aos 3 neossacerdotes que neste fim de semana passado receberam a ordem do presbiterado. Os novos padres são Lenilson, Manuel Flávio, o Lenilson que está no seminário menor, o Manuel Flávio que está na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, e o Fernando que está na paróquia de São Francisco de Mãe do Rio. Aos 3, a nossa saudação e o desejo de que cresçam cada vez mais no amor de Deus e na fidelidade à sua vocação presbiteral. Vamos, pois, então agora com a leitura do Evangelho deste domingo, Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. A leitura diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto de Mateus se descreve a multiplicação dos pães. Um fato que cada evangelista vai contar do seu jeito e que Mateus localiza do outro lado do lago da Galileia, num lugar deserto. De fato, do lado ocidental do lago havia várias cidades importantes, como Cafarnaum, Corazim, Betsaida e outras. Mas do lado oriental, o deserto chegava muito próximo da beira do lago, de maneira que não havia muitos povoados, muitas cidades. Era um lugar meio deserto. E foi para esse lugar que Jesus foi de barca, mas as multidões que sempre acompanhavam Jesus foram de diversas cidades e foram para lá caminhando. Quando Jesus chegou, encontrou uma enorme multidão e o sentimento de Jesus foi de pena e compaixão por eles. Por isso, curou os enfermos que havia entre eles, pregou, anunciou a palavra de Deus e ficou com eles.
Mas a tarde chegou e a noite já vinha chegando também. Por isso os discípulos de Jesus o alertaram: manda esta multidão embora para que procurem alguma coisa aí nas cidades, nos povoados. E Jesus os surpreende dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. É uma proposta de Jesus que pega os discípulos totalmente despreparados. Na verdade, eles tinham se preparado, eles tinham trazido alguns pães, alguns peixes para eles, não é? Para o consumo deles. Mas não era possível atender às necessidades daquela multidão enorme. Mas Jesus então mandou trazer os pães e os peixes, olhou para o céu, fez uma oração ao Pai, abençoou aqueles pães e peixes e começou a distribuição. O milagre se realizou porque os pães e peixes não faltaram. Todo mundo comeu. E no final, Jesus mandou recolher os pedaços para que nada se perdesse, para que fossem aproveitados em outra ocasião ou por outras pessoas. Nada justifica para Jesus o desperdício. É preciso recolher tudo. O desperdício, de alguma maneira, vai prejudicar outras pessoas. E dessa maneira Jesus realiza esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que não é outra coisa que mais uma manifestação, um sinal, diríamos assim, do reino de Deus. É um sinal da presença de que o reino de Deus já está no meio deles. O reino de Deus que nas parábolas dos domingos anteriores nos falava de como o reino cresce, como o reino se desenvolve, como o reino é importante e que agora, de maneira bem prática, Jesus manifesta esse reino na distribuição de comida para todos. É uma forma de expressar, pois, como o reino se faz fraternidade, se faz partilha. Aqueles que vivem no reino de Deus são sensíveis às necessidades dos outros e partilham aquilo que têm. Desta maneira, através da partilha no reino de Deus, ninguém passa necessidade. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Ao ver a multidão, Jesus tem compaixão, os que estavam doentes curou. Ao entardecer, disseram os discípulos: despede o povo, pois fome ele tem. Dá-lhes vós mesmos de comer. Eis os pães e os peixes que temos. Ao olhar para o céu e abençoar, o milagre aconteceu. Dom Jesus Maria. Mas falemos do alimento e da necessidade. Falemos da desigualdade no mundo. Você sabia que até o ano 2018, a ONU, a Organização das Nações Unidas, conferiram que existem no mundo mais de 820 milhões de pessoas que passam fome? São dados da ONU. Imaginamos que de 2018 até este ano 2020, estes números tenham aumentado, porque os números vêm em aumento, mas são assustadores. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo hoje passam fome. A ONU entende este passar fome como não ter a comida suficiente para se manter. Entende que é necessário que a pessoa tenha uma comida razoável para manter-se e para poder trabalhar.
Então a fome significa que há pouco alimento ou que não há alimento para essas pessoas. E comparando com a multiplicação dos pães, a pergunta que vem, mas será que Deus não pode fazer um milagre e mandar comida para todo mundo? É claro que poder ele tem, mas não é a missão dele, ele não quer. Não quer ser um quebra-galho dos seres humanos que quando tem fome, ele resolve o seu problema de alimentação. Porque o problema da fome não é de falta de comida. O mundo produz muito mais daquilo que é a necessidade dos seres humanos. Tem a capacidade de produzir o dobro de alimento da necessidade da população atual. Então, não é um problema de produção de alimentos. A fome é um problema de distribuição, da má distribuição, da desigualdade no mundo. Esse é o problema. É interessante que em 1968, o documento de Medellín, o documento da Conferência Latino-Americana de Medellín, os bispos de América Latina, naquele documento, em 1968 já, eles constatavam que o povo latino-americano, em geral, é pobre. Um povo que não tem grandes recursos, embora os seus países são países com muitos recursos minerais, mas o povo vive pobremente. Foi o que Medellín constatou. Também constatou que este povo pobre é um povo que vive da fé em Cristo Jesus. Ele constatou também uma vivência da fé muito profunda no povo. 10 anos mais tarde, Puebla, a conferência do episcopado latino-americano em Puebla é uma cidade do México, constatou também que o povo, depois de 10 anos, era 1978, depois de 10 anos continuava pobre, e cada vez mais pobre. E se perguntou pela causa, por que o pobre é cada vez mais pobre? E aí Puebla vai nos dizer que a causa é a má distribuição da riqueza. Inclusive Puebla vai dizer que enquanto o pobre é cada vez mais pobre, o rico é cada vez mais rico. Então, significa que é uma má distribuição da riqueza. O documento de Puebla, então, vai denunciar essa pobreza ocasionada, não por Deus, mas ocasionada pela ambição de alguns que têm nas suas mãos o poderio econômico, que têm nas suas mãos grandes riquezas e que não distribuem para os pobres. Desta maneira, Puebla deixou bem claro que os ricos, especialmente os grandes riquezas, esses aí distribuem, não ajudam os pobres, porque os pobres são cada vez mais pobres. Isto aqui é uma lei de mercado. Quando o mercado é deixado a sua autonomia, o mercado produz desigualdade. Os ricos vão se tornando cada vez mais ricos e os pobres vão se tornando cada vez mais pobres e cada vez mais aumentando o número dos pobres. O Banco Mundial, hoje são dados recentes, né, nos diz que o 1% da população do mundo, veja bem, 1% da população do mundo possui o 99% da riqueza. Esse 1% tem o 99% da riqueza. E ele também nos fala de que no Brasil, o 10% dos brasileiros tem mais de 40% da riqueza. Quer dizer, há uma grande desproporção, uma grande desigualdade na riqueza no mundo. E nos perguntamos, isso por quê? Isso por quê? Porque temos que ter tanta gente passando necessidade, vivendo com menos de $70 mensais, que é o que considera o limite a ONU como pobreza. Tem muitas famílias que vivem com menos de $70 mensais, né? Tem muitas famílias no Brasil que estão vivendo com os incentivos do Bolsa Família e alguns outros incentivos
é do governo. É assim que eles vivem. Quer dizer, vivem ou mal vivem, não é? Então, nós encontramos que no mundo existem, pois, estas grandes dificuldades, estas grandes desigualdades. Enquanto o mundo produz muito alimento, existem populações passando fome. E, em algumas ocasiões, para fazer com que o preço dos produtos alimentícios aumente, muitas vezes são jogadas grandes quantidades de alimento fora ou queimadas, enquanto que muita gente está passando fome. Como digo, é uma questão de distribuição, de má distribuição. Se olharmos o Brasil, nós vamos ver que a maior parte da pobreza, embora em todos os estados tenha pobres, mas a maior parte da pobreza está concentrada no Nordeste e no Norte, em nossa região, tá? Então, a Amazônia tem nos abençoado porque ela tem muitos recursos, não só minerais, também vegetais, também de alimentação, graças a Deus, né? E os seus rios têm muito peixe, enfim, tudo isso tem contribuído para que o nosso povo não passe assim tanta fome. Mas não há dúvida que o nosso povo amazônico também está incluído dentro dessa faixa de pobreza, embora, como digo, tenha recursos materiais que em outros lugares do mundo não tem para se alimentar. Então, mais uma vez, eu repito, não é problema de Deus, não é que Deus fique omisso ante as necessidades da humanidade, é que a humanidade é egoísta e não sabe partilhar. Uma parte da humanidade só pensa em si mesma, não tem solidariedade com os mais pobres e cada vez está enriquecendo mais. Eu comentava um dia destes, uma notícia que apareceu nos jornais, é que na pandemia, é interessante, não é? Na pandemia, quando muita gente perdeu o emprego, ficou meses parados e até sem receber, passando necessidade, pois bem, na pandemia, as grandes fortunas cresceram mais. As pessoas mais ricas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, lucraram durante o tempo da pandemia e se tornaram mais ricas. Interessante, não é? Durante o tempo em que deveria surgir a solidariedade, um tempo de doença, enfim, os grandes ricos ainda enriqueceram mais, enquanto que a população cada vez está mais pobre. Isto clama ao céu. Esta é uma injustiça muito grande. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Todos os olhos nele esperam, no tempo certo alimento ele dá. Com fartura nos sacia, prodigamente está perto de quem o invoca lealmente. Dá-lhes vós mesmos de comer, eis os pães e os peixes que temos. Ao olhar para o céu e abençoar, o milagre aconteceu. Dá-lhes vós mesmos de comer, eis os pães e os peixes que temos. Ao olhar para o céu e abençoar, o milagre aconteceu. Dom Jesus Maria. Vejamos então agora algumas notícias, as mais recentes, aqui na nossa diocese. Neste dia 2, estão tomando posse 2 novos párocos. O padre Márcio Pinheiro está tomando posse, agora pela parte da manhã,
na paróquia de Santa Teresinha de Paragominas. Ele veio do Itinga, onde passou alguns anos trabalhando, e agora vai assumir esta paróquia onde estava o padre Valdeci. Para Itinga vai o padre Wagner, que estava em Viseu. Então ele está assumindo a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Itinga, e a toma de posse será esta noite, se Deus quiser, a partir das 19 horas. Também agora, pela parte da manhã, o padre Luciano, que é o reitor do Seminário Maior, vai assumir a administração da paróquia de Iritúria de forma provisória, por 6 meses. Ele vai ajudar o padre Manuel Lopes. Ajudará na paróquia de Iritúria, que tem muitas comunidades, e passará alguns dias em Iritúria e outros dias no seminário, enfim. Ele vai poder contar com a ajuda do padre Valdeci no Seminário Maior, por isso vai poder sair mais um pouco e poder ser administrador da paróquia de Iritúria. O padre Lenilson continua no Seminário Menor, o padre Fernando continua em Mai do Rio, onde estava até agora, como diácono, e o padre Manuel Flávio continua em Viseu, ajudando o padre Aldo. O jovem José Ricardo, que agora até o mês de julho estava estudando em Piacenza, na Itália, estava terminou a teologia, já retornou para a diocese, após um período de férias com a família, está se integrando na comunidade paroquial de Santa Teresinha para fazer o seu estágio pastoral lá com o padre Márcio. Essas são algumas mudanças que tivemos na diocese. Lembrar que em agosto estamos querendo já recomeçar as crismas, a realização de crismas a partir de agosto, setembro. Em agosto ainda tem poucas. E para isso vamos contar com a colaboração dos vigários episcopais, já que os grupos de crisma vão ser menores para evitar aglomerações e contaminação com o vírus, com o coronavírus. E sempre serão grupos onde atuaremos com prudência no distanciamento social e nos outros mecanismos sanitários que até agora estamos seguindo também. Chegou nesta semana para nós a notícia do novo bispo de Balsas, no Maranhão. É o padre Valente Fagundes de Menezes, que até o momento era provincial dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, na província do Rio, e que ele então deixou agora a sua congregação para assumir como bispo a diocese de Balsas. Ele nasceu nas Ilhas Açores, em Portugal, e tem 57 anos de idade. Recentemente apareceu nos meios de comunicação uma carta ao povo de Deus, assinada por 152 bispos, entre eles eu me encontro. Assinei também a carta porque achava importante. É uma carta que denuncia a situação política do momento, o desmatamento da Amazônia, as políticas e favorecimento ao agronegócio em detrimento da agricultura familiar, o desrespeito das instituições e da democracia, o fomento do ódio, a utilização das religiões em benefício político de algumas igrejas e, principalmente, diríamos, uma atitude por parte do governo de não governar, de simplesmente estar lançando notícias e de não estar respondendo aos desafios que o momento apresenta para o Brasil, inclusive o desafio sanitário. Esta carta, que está nas redes sociais, tem sido muito divulgada, também tem recebido críticas. Eu recebi algumas colocações de gente que defende Bolsonaro com unhas e dentes e, logicamente, são contra a carta, dizendo que é descabida e que aquilo que é colocado na carta não está acontecendo. É um pouco querer tampar o sol com a peneira, não é? Está sim. O desmadre na política é geral. Isso não pode ser negado.
embora possam existir avanços que não se podem negar, mas também precisaríamos neste momento um governo com mais pulso e com mais determinação, e especialmente um governo que olhe o bem comum por cima dos interesses partidários, familiares ou pessoais. E isso nós não estamos vendo. A Diocese tem um novo site, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitá-lo, mas se tem, visitem o novo site da Diocese, Diocese de Bragança, pa.org.br. Se puderem visitá-lo, visitem, que está agora mais interessante, mais leve também. E, inclusive, não deixem de mandar também as suas notícias, especialmente das comunidades e das paróquias, não é? Os últimos dados que recebemos a respeito da Covid-19, 347 sacerdotes pegaram o coronavírus no Brasil. Desses 347, 21 faleceram. E segundo a Comissão Nacional de Presbíteros, que pertence a um organismo da CNBB, 58 contaminados aconteceram no Pará e 6 mortos. Segundo a comissão, o Pará é o estado que mais padres contaminados teve e também mais padres falecidos. Esses são os dados que nos repassaram ultimamente a Comissão Nacional de Presbíteros. E termino rapidamente lembrando que a CNBB está realizando uma campanha na qual se pergunta quanto vale a vida. É uma campanha para mobilizar e para conscientizar a população contra o tráfico de pessoas humanas. Tráfico para motivos de uso de órgãos, para motivos sexuais, para motivos de trabalho, de mão de obra. No mundo ainda, infelizmente, existe a escravidão e existe este tráfico de pessoas que leva as pessoas para outros lugares e lá fora da sua realidade a pessoa realmente é escravizada. Então, quanto vale a vida? Para nós vale muito. Não tem preço no mundo que possa ser pago por uma vida. Por isso devemos tomar consciência desta campanha e, se chegar à nossa paróquia alguma notícia dela, colocar-nos também à disposição para conscientizar outras pessoas. Nós somos contra o tráfico humano, contra a escravidão humana. E nada mais. Terminamos por hoje. Eu desejo que todos tenham um bom fim de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu